Olá pessoal, tudo bem? Então vamos terminar aqui a nossa última aula dessa introdução à mecânica quântica. Eu acabei passando muito rapidamente nessa parte do elétron livre aqui, terminei a aula um tanto quanto abrupta, então eu vou repetir aqui, até porque ela é importante para a gente entender o andamento da aula de hoje, tá? Deixa eu colocar o laser pointer. Então a gente resolveu a equação de Schrödinger na aula anterior, e a gente chegou à conclusão que a energia era igual à energia cinética, que era igual a h cortado ao quadrado vezes k ao quadrado sobre 2m. Tá? Então, se a gente plota a energia em função do vetor de onda, que está aqui, a gente vê que a energia cresce com o quadrado do vetor de onda. Então, nesse caso, qualquer energia positiva é permitida, né? A energia varia de forma contínua, tal como acontece na física clássica, né? Então essa é uma boa notícia, porque de certa forma bate com aquilo que a gente está acostumado na nossa vida corriqueira. Eu sei que a nossa aula anterior é um tanto quanto abstrata, né? Resolvendo aquelas equações diferenciais, né? Numa função complexa, fica um pouco complicado de entender. Mas hoje a gente vai ver duas aplicações principais daquelas soluções que vai trazer a gente para coisas mais concretas, tá? Apesar de que são casos, digamos, um tanto quanto aproximados para ficar mais fácil da gente entender, tá? Então, o primeiro caso, a gente vai resolver o problema do elétron preso num poço de potencial infinito. O que isso quer dizer? Bom, antes a gente tratou o elétron, né, como se fosse uma partícula livre, a gente chamou de elétron livre, está aqui, né? Ele não sofria energia, não sofria influência, nenhuma força de nada, né? Então ele estava ali andando por todo o espaço sem sentir nenhuma influência. Agora não, nós vamos confinar esse elétron. Então esse é o poço de potencial infinito. Então a gente vai criar um poço L, tá, de largura L, então ele vai de x igual a 0 até x igual a L, e de 0 para baixo de 0, né, a região negativa, eu tenho uma energia potencial infinita, ou seja, como se eu tivesse uma parede, né, de energia infinita. Então, ou seja, o elétron que está aqui dentro ele vai bater aqui, e como a energia do elétron, obviamente, é menor do que a energia infinita, né, do potencial infinito, ela chega aqui e volta. Ou seja, ela é proibida de estar no zero e na região menor do que zero. Ela bate e volta. A mesma coisa em L. De L para x maior do que L, também uma região proibida, porque a minha barreira de potencial também é infinita. Ou seja, o elétron está confinado dentro desse potencial. E a gente vai entender o que está acontecendo. Tá? Então vamos lá. O que esse lado direito aqui está mostrando é exatamente isso. Ó, a energia potencial dentro do poço onde o elétron pode transitar, vamos dizer assim, é igual a zero. Ou seja, eu resolvo como se fosse o elétron livre. Tá? Então, de zero, maior do que zero e menor do que L, a energia potencial é zero, então eu resolvo aqui exatamente como se fosse o elétron livre. Agora, para x maior ou igual a L ou x menor ou igual a zero, a minha energia potencial é infinita. Ok? Bom, como a nossa função de onda, como eu disse lá na aula anterior, a nossa função de onda ela é unívoca, contínua e finita. Lembram disso? Então, ou seja, a função de onda tem que ser finita. Então, a função de onda para x igual a zero, ou x maior ou igual a zero, e x menor ou igual a zero, e para x maior ou igual a L, a função de onda tem que ser zero. Ou seja, na região proibida a função de onda é zero. Tá? Até porque, se a gente lembrar lá, a probabilidade de eu encontrar a partícula é, de certa forma, o quadrado da função de onda, né? Porque é o complexo conjugado da função de onda vezes a função de onda, né? Como a gente viu lá, a probabilidade de encontrar a partícula. Então, se a função de onda para cá é zero e a função de onda para cá é zero, a probabilidade de encontrar a partícula aqui é zero, a probabilidade de encontrar a partícula aqui é zero. Tá? Nesse nosso caso aqui, a probabilidade de encontrar a partícula entre 0 e L é igual a 1. Em algum lugar aqui ela vai estar.
Tá bom? Bom, então, em x maior do que zero e x menor do que L, nós temos a energia potencial igual a zero. Então é a equação de Schrödinger da partícula livre que a gente já conhece lá, a equação de Schrödinger independente do tempo da partícula livre. Tá? Então é menos h cortado ao quadrado sobre 2m, a derivada segunda da função de onda, que é igual a E vezes a função de onda. Tá? A gente sabe que a solução da função de onda da partícula livre é essa aqui, né? Que a gente já viu, né? Independente do tempo. Então, a psizinho de x é igual a é ikx mais b é menos ikx, representando a onda que vai e a onda que vem. E a gente sabe que a energia é igual a h cortado ao quadrado, k ao quadrado, sobre 2m, que é exatamente o que a gente viu aqui no slide anterior. Certo? Então vamos solucionar esse problema aqui. Então, como a gente já disse, a função de onda psi de zero e o psi de L tem que ser igual a zero. Certo? Então é fácil, a gente pode vir aqui ó, e fazer o psi de zero. Quando eu faço o psizinho de zero aqui, o x é igual a zero, né? Então E elevado a zero é igual a 1, então fica A. E E elevado a zero também fica igual a 1, fica o psizinho de zero é igual a mais B, tá? Que é exatamente o que a gente vê aqui, ó. O psi em zero é igual a mais B, que é igual a zero. Isso, então, me diz que A é igual a menos B. Entenderam? Então, de novo, eu sei porque a função de onda, a condição de contorno, né? A função de onda tem que ser contínua. Então, a função de onda em x igual a zero é zero e a função de onda em x igual a L é zero. Então, eu estou resolvendo a função de onda para x igual a zero. Tá? Então, eu substituo aqui o x por zero, x por zero. Exponencial de 0 é igual a 1, exponencial de 0 é igual a 1, isso indica que A mais B é igual a 0. Tá? Então, A é igual a menos B. Bom, a minha função de onda, aqui, ó, eu posso substituir, então, eu substituo o B aqui, né, por menos A. Aqui, ó, o B por menos A. Né? Por menos A, então fica A é ikx menos A é menos ikx. Exatamente o que eu fiz aqui agora. Então A é ikx menos A é menos ikx. É exatamente isso aqui. Eu não sei se vocês lembram disso lá das aulas de cálculo, mas E elevado a ikx menos E elevado a menos ikx, na verdade, um exponencial menos o exponencial com o número complexo aqui, imaginário negativo, a gente tem exatamente o seno. O seno do quê? Do kx, né? Que é as variáveis que eu tenho aqui, a menos de uma constante. Tá? Então, na verdade, a função de onda psizinho de x, que é isso aqui, é igual a seno de kx. Beleza? Bom, seno de zero é zero, a gente sabe. Então, se eu substituo aqui, ó, x igual a zero, seno de zero é zero, então beleza, o psizinho de zero é igual a zero, como a gente já esperava. O que a gente pode fazer agora é resolver o psizinho de L. E aí a gente substitui aqui para A seno de KL. Tá? Então, x igual a L, o psizinho de zero é igual a seno de KL. E a gente sabe que A seno de KL tem que ser igual a zero. Tá? E a gente sabe também, se vocês lembrarem lá da aula de matemática de vocês, que para que isso seja verdade, KL, aqui ó, o KL tem que ser igual a Nπ, onde N é um número inteiro, positivo. 1, 2, 3, porque o seno de π é igual a zero, seno de 2π é igual a zero, seno de 3π é igual a zero, seno de 4π é igual a zero, assim por diante. Ou seja, KL obrigatoriamente tem que ser igual a Nπ. Então eu posso substituir aqui ó, o KL por Nπ. Tá? Na verdade, eu descubro qual que é o valor de K aqui nessa minha condição de contorno. K
é igual a NP sobre L. Eu passo o L dividindo aqui, ó. K é igual a NP sobre L. Como a minha energia era igual a H cortado ao quadrado, K ao quadrado sobre 2M's, eu substituo o K ao quadrado aqui por NP sobre L ao quadrado. Então vai ficar π ao quadrado, a energia vai ser π ao quadrado, H cortado ao quadrado, N ao quadrado, sobre 2M's, L ao quadrado. Só que, gente, observe o que a gente tem aqui. O K, ele não pode assumir qualquer valor. Como a gente viu aqui pela condição de contorno, o K tem que assumir números inteiros positivos, né? O N, né? Porque o K tem que ser em função de N. E N só pode ser 1, 2, 3, 4. Então, com isso, a energia do sistema dentro do poço de potencial infinito, ele é quantizado. Então eu tenho o N igual a 1, então eu vou ter o H cortado ao quadrado, π ao quadrado sobre 2M L ao quadrado. Depois eu vou ter o N igual a 2, que vai ser 4 vezes π ao quadrado, H cortado ao quadrado sobre 2mL ao quadrado. Quando o N for igual a 3, vai ser 9 vezes π ao quadrado, H cortado ao quadrado sobre 2mL ao quadrado e assim por diante. E a função de onda, que a gente já viu lá, é o A seno de Kx, sendo que o K não pode ter qualquer valor. K, a gente já viu que é NP sobre L. Então, na verdade, a minha função de onda de x é A seno de NPx sobre L. Ok? E isso vai me dar essas condições aqui. Para n igual a 1, a minha função de onda vai ter essa cara aqui. Ó. Certo? Ela é sempre 0 em L, 0 em 0 e 0 em L. E quando n for igual a 1, ela tem essa cara. Quando n for igual a 2, ela tem essa cara. Quando n for igual a 3, ela tem essa cara. Quando n for igual a 4, ela tem essa cara. E assim por diante. E a energia, como a gente falou, é discretizada. Eu tenho uma energia para quando n é igual a 1, eu tenho uma outra energia, que é 4 vezes maior, para n igual a 2, eu tenho uma outra energia, que é 9 vezes maior do que a energia original, para n igual a 3, e assim por diante. Tá? Então, diferentemente, voltando aqui, ó, né, dando uns passos para trás, diferentemente do elétron livre, que assumia qualquer energia positiva que era permitida, dentro da barreira de potencial, graças a essas condições de contorno, a energia é discreta. Por isso que a gente chama de quântico, né? Ela é quantizada. Então eu tenho essa energia aqui. Essa energia entre a energia 1 e a energia 2 são energias proibidas. Então se eu mudar, para eu dar energia para o sistema, para eu mudar do n igual a 1, que tem essa função de onda, para n igual a 2, que tem essa função de onda, eu tenho que dar energia para que ele passe dessa energia para essa energia. Tá? E observe, lembrem que a probabilidade de encontrar o elétron é igual ao quadrado da função de onda, de certa forma. Então a maior probabilidade de eu encontrar o elétron em n igual a 1 é exatamente na posição L sobre 2, que é onde eu tenho o valor máximo. Para n igual a 2, as condições, as melhores possibilidades de eu encontrar o elétron, né, é em L sobre 3 e em 2L sobre 3. Tá? E 2/3 de L. Lembra que é ao quadrado, então esse cara vai para cima. A probabilidade vai ficar assim. Ó. Sempre positiva, real e positiva. E assim por diante. Tá? Em n igual a 3 eu tenho chance de encontrar ele no meio, ou num quarto, ou no 3/4. E assim por diante. Ok? Mas para eu mudar dessa função de onda para essa outra função de onda, eu tenho que dar energia. E a energia é suficiente para passar desse nível para esse. Para n igual a 3, eu tenho que dar energia para pular para cá. E assim por diante. Ok? Bom, então espero que vocês tenham entendido a solução desse problema aqui. Eu devo passar alguma coisa, uma lista de exercícios para vocês resolverem com isso aqui, tá bom? Bom, isso aqui existe no mundo real? Sim, existe. Não, obviamente, a barreira de potencial infinito. A gente não consegue fazer uma barreira de potencial infinito. Mas eu posso fazer uma barreira de potencial substancialmente alta. E aí, os elétrons ficam confinados naquela barreira ali.
tá? E dentro daquela barreira, os níveis de energia ficam discretos. Isso aqui ocorre muito, por exemplo, nos postos quânticos semicondutores, tá? Então, ó, partículas que estão confinadas a uma região de espaço têm um espectro discreto de energias, ou seja, têm energias quantizadas. Matematicamente, isso decorre das condições de contorno impostas nas extremidades, como numa corda vibrante. Né? É a mesma coisa da corda. Né? A corda, se você usa uma corda de violão, por exemplo, e dá pouca energia para ela, ela vai oscilar dessa forma. Se você dá mais energia, ela oscila dessa forma. Mais energia ainda, ela vai oscilar dessa forma e assim por diante. Tá? Então, quanto maior o número de zeros, nós da função de onda, maior a energia do estado. Né? Então, aqui a gente vê que a gente tem aqui, ó, passa no zero uma vez, aqui passa no zero duas vezes, aqui passa no zero três vezes e assim por diante. Ok? E no mundo real a gente pode explorar isso confinando os elétrons, por exemplo, no poço quântico ou no chamado ponto quântico semicondutor. A gente consegue esse tipo de solução. Tá bom? Bom, agora a gente vai para um novo exemplo. Tá? Eu vou fazer esses exemplos por partes. Então eu vou parar o vídeo aqui agora e gravo o próximo.